eu amo competir, eu amo estar dentro desse ambiente de judô, eu consigo inspirar outras pessoas a construírem a vida delas, a mudarem a vida delas assim como mudaram a mim. Então isso é uma das coisas que ainda me motiva a entrar no tatame hoje. Meus pais moravam na Cidade de Deus, a família do meu pai ainda mora lá, a da minha mãe mora no Gardênia, e era basicamente aquilo que a gente acompanhou no filme Cidade de Deus que saiu, né? Que às vezes a gente queria brincar na rua e não podia porque estava tendo operação, aí às vezes a gente dava o horário de ir para a escola, estava tendo tiroteio, a gente não conseguia sair da comunidade para ir para a escola ou para ir para algum lugar, e a maioria das crianças ou acabava se envolvendo com drogas, as meninas engravidavam muito rápido, muito cedo, e meu pai não queria isso pra gente, né? Porque tinha 2 meninas, eu e a minha irmã é 3 anos mais velha do que eu, então meu pai, quando ele viu que a gente estava com dificuldade de dar continuidade na escola, de fazer alguma coisa, ele foi procurar algum meio da gente gastar o nosso tempo, já que não conseguia ir para a escola. E tinha a Associação dos Moradores lá dentro da Cidade de Deus, e foi onde meu pai foi lá procurar alguma atividade. Aí eu lembro que na época tinha dança, judô e futebol. Aí eu acabei indo para o judô, porque eu não levava muito jeito com a dança, e fui lá experimentar uma aula. E logo nas minhas primeiras aulas, assim, eu vi que era algo interessante e era um esporte que muitas pessoas falavam que era masculino. Mas minha mãe e meu pai sempre falaram que era melhor estar ali do que estar largada na rua. Não tinha uma estrutura, uma visão assim de formar atleta de alto rendimento. Aí quando eu fui para o Instituto Reação 3 anos depois, que eu fui federada pelo meu treinador Geraldo Bernardes, e eu lembro que na minha primeira aula com o professor Geraldo Bernardes, ele disse para o meu pai que ele tinha 2 talentos brutos na mão dele, que era para ele continuar impulsionando a gente a treinar, a se dedicar, que um dia ele colocaria a gente na seleção brasileira de judô, isso quando eu tinha 8 anos. Eu comecei a levar mais a sério em 2007, quando teve os Jogos Pan-Americanos e o Mundial aqui do Rio. Não conhecia o judô, nunca tinha assistido uma Olimpíada, um campeonato mundial, não sabia nem o que era a seleção brasileira de judô quando o professor Geraldo falou para o meu pai. Eu só pensei que aquele velho era doido, que eu estava indo só para brincar mesmo. Eu fui sparring de uma atleta, a Kathleen Quadros, que foi a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em esportes individuais. E logo em seguida a gente ia para o Campeonato Mundial Júnior, que era de 17 a 19 anos, e eu tinha 16, mas eu consegui classificar na categoria de cima. E eu ganhei o Campeonato Mundial, e 2 semanas depois tinha uma seletiva para a Seleção Brasileira de Judô Adulto. E com o meu resultado do Mundial, eu fui convocada para participar dessa seletiva. Aí foi onde eu comecei a entender e perceber que eu poderia estar no meio ali dos melhores do Brasil, de ir para um Mundial, para uma Olimpíada. Foi bem difícil, né? Porque eu queria tanto uma medalha olímpica, né? O sonho de todo atleta de alto rendimento, não só ir para uma Olimpíada, mas conseguir uma medalha. E na hora que eu perdi, eu não conseguia pensar nada, a única coisa que eu pensava era que o meu sonho tinha sido interrompido, que eu não podia mais conseguir a minha medalha olímpica. E quando eu peguei meu celular, eu vi que tinha muita notificação. E eu não sabia o que era. Eu falei, não tenho nem tantos amigos assim, tantos familiares. Aí quando eu abri, foi direto para o meu Twitter. E as pessoas falando que eu era vergonha para minha família, que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, que eu nunca seria melhor do que ninguém porque eu sou negra. E foi onde o meu treinador, Geraldo Bernardes, ele foi para assistir a Olimpíada. E eu conversei com ele, eu falei para ele que eu não queria mais fazer judô, porque eu me dedicava há tantos anos para representar o Brasil da melhor maneira possível, e no momento que eu mais precisava ser acolhida, as pessoas estavam me criticando daquela maneira, xingando a minha família, então eu falei para o professor que se fosse para viver isso, eu não queria mais fazer judô. Eu fiquei alguns meses em casa e apareceu uma coach, que ela era voluntária lá no Instituto Reação. Eu fui lá no Reação fazer uma consulta e logo nas primeiras palavras que a gente trocou, ela pediu para eu fechar o olho e eu imaginar uma Olimpíada acontecendo no Rio de Janeiro e eu sentada no sofá em casa sem poder estar disputando uma medalha olímpica. Qual era a sensação que eu estava sentindo naquele momento? E foi onde eu senti que realmente aquilo mexeu comigo, eu consegui sentir que eu ainda tinha algo para entregar
para o judô. E foi onde eu voltei a treinar, voltei a competir, e 1 ano depois eu me tornei a primeira brasileira campeã mundial de judô. O sonho do atleta de alto rendimento é ir para uma Olimpíada. E você ter a oportunidade de lutar uma Olimpíada dentro do seu país, da sua cidade, né? Isso me motivou ainda mais. E pelo fato de ser bem competitiva, eu queria mostrar para as pessoas que eu podia realizar o meu sonho, que aquilo que eles falaram de mim não era verdade. Então eu me dediquei ao máximo para conseguir a minha vaga, foi bem duro. Eu lembro que quando eu fui ver a ordem da luta, eu ia abrir a competição e aquilo mexeu muito comigo, porque eu vim de uma Olimpíada que eu saí criticada do tatame, e lutar uma Olimpíada aqui sabendo que bastante brasileiros iam estar na arquibancada, eu fiquei com um pouco desse receio de será que eu vou ser xingada novamente? Será que as pessoas vão me criticar? E pelo contrário, os brasileiros estavam lá torcendo, vibrando. Diversas lutas minhas que foram bem duras foram por tempo extra, né, por Golden Score. Os brasileiros lá torcendo, me impulsionando. Então, com certeza, eles fizeram a diferença naquele dia na Olimpíada da Rio 2016. De fato, a ficha só caiu quando eu fui chamada para o pódio, que eu vi a moça passando com o tabuleirozinho assim com as medalhas, e começou a tocar o hino na hora que eu subi, que eu recebi a medalha, e o hino parou e os brasileiros continuaram cantando o hino até o final. Então, com certeza, é só gratidão que eu tenho por esse momento. Quando eu vou assistir ainda, eu assisto até hoje, né, para relembrar de um momento tão especial quanto esse, e muita gratidão. Em 2019 eu fui para os meus Jogos Pan-Americanos, consegui a medalha de ouro e acabei perdendo a medalha consequentemente depois, né, quando deu que o meu teste de doping foi positivo, e aquele momento ali praticamente para mim eu só pensava que a minha vida tinha acabado, porque eu treinava judô desde os meus 5 anos e de uma hora para outra eu recebi uma mensagem que eu não podia mais fazer judô durante 2 anos. Para mim foi bem difícil, porque eu sempre amei judô, sempre amei competir, e de uma hora para outra eu não ia poder fazer mais aquilo. Então, demorei uns 6 meses para conseguir absorver, porque não tinha sentença final ainda, então eu estava tentando recorrer e na esperança de ser liberada para ir para a Olimpíada, porque eu tinha certeza que eu não tinha feito nada daquilo, mas infelizmente eu tive que cumprir os 24 meses e foi bem difícil. Tinha dia que eu acordava animada porque eu não podia entrar em nenhuma academia que tivesse judô, eu não podia ter contato com a minha irmã, que ela era professora do Reação, você não pode ter contato com ninguém que é federado. Então foi difícil. Tinha dia que eu queria treinar para ir para a Olimpíada de Paris, tinha dia que eu só queria jogar o meu carro no poste. Então foi um momento bem difícil para mim. Foi um momento muito especial, né, gratificante, de poder estar no Mundial novamente, né, depois de alguns anos. E eu queria muito aquilo, né, porque eu estava sonhando com a minha Olimpíada de Paris e eu sabia a importância daquele título, daqueles pontos para o ranking mundial. E eu entrei naquela competição como se fosse a última competição da minha vida. E eu lembro que eu peguei uma chave bem dura do início até o final da competição, mas eu fiquei muito feliz de ver que a competição estava em altíssimo nível e eu consegui sair com a medalha de ouro. Foi onde eu voltei a sonhar que eu poderia voltar com uma medalha de Paris 2024. E eu lembro que quando eu não pude ir para a Olimpíada de Tóquio, o meu treinador, Geraldo, ele estava com Parkinson e com câncer. E ele disse que queria me ver bicampeã olímpica. E ele disse que ele ia me esperar, que depois disso ele podia morrer. Então, essa é uma das motivações que eu tive para conseguir essa minha vaga de Paris 2024.
Quando as pessoas vêm falar comigo, elas falam que eu sou um exemplo de superação, que as pessoas sempre tentam me perguntar da onde eu tiro força para sempre dar a volta por cima, que geralmente acontece alguma coisa muito ruim e eu consigo ainda me manter forte, eu consigo dar a volta por cima, eu consigo ter um resultado positivo mesmo quando as pessoas não acreditam mais que eu posso continuar ainda no judô. Eu fico feliz, né? Porque eu entrei no judô com 5 anos, eu não sabia nem o que era judô. E hoje, ainda aos 32 anos, eu consigo ainda lutar no alto rendimento. Estou indo para a minha 3ª Olimpíada. Eu sou muito grata ao judô por ter me dado a chance, a oportunidade de ter mudado não só a minha vida, mas também a da minha família.